Hoje é muito comum as pessoas terem pouquíssima noção de seus limites, de até onde elas podem ir, do que elas podem fazer, de como elas devem se comportar. Pessoas têm muita dificuldade de fazer essa avaliação. É muito comum nós acharmos nos mais antigos essa qualidade de uma forma mais latente. Pessoas que sabem como se comportam, que sabem. Eu vejo gente que tem dificuldade de saber com que intensidade tem que bater numa porta, certo? Com que postura deve se pedir licença. Coisas aparentemente tão simples, mas que me parece que os limites hoje, eles não estão existindo. Nós podemos fazer tudo no momento em que queremos, na forma em que queremos. Inevitavelmente isso tem sido extremamente prejudicial para a sociedade num todo. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje do ambiente cujo qual nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu acho que se entendemos isso melhor, talvez nós podemos de verdade tornarmos pessoas melhores. Fazer com que a sociedade se veja, que é muito difícil você olhar para si mesmo. Eu não sei se você já reparou, mas o seu nariz é logo em cima da boca. Já deu para notar onde ele está? Em cima da boca. Mas se você ficar uma semana sem escovar seus dentes e você entrar numa sala, você pode ter certeza que as pessoas que estiverem lá vão sentir o cheiro da sua boca. Mas você acredita que o seu nariz não vai? Porque avaliar os outros é muito mais fácil do que avaliar você mesmo. Dar sentença para o outro é muito mais fácil. Nós temos muita dificuldade para dar uma olhada, no nosso comportamento, no nosso procedimento. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que Deus cria esse ambiente. Se nós somos filhos, vamos imaginar aqui agora como Deus prepara um ambiente para que nós chegássemos, seus filhos. Preste atenção em toda a criação de Gênesis 1, desde a claridade, desde o firmamento, desde as expansões, desde o momento em que Deus separa as águas, que faz a terra, a fauna, a flora, que prepara tudo até o quinto dia, montando toda a estrutura e que prepara um homem com uma capacidade intelectual extraordinária. A Bíblia diz que Adão coloca o nome nos animais. Quando nós olhamos que tipo de filho Deus criou para colocar na terra, talvez se nós olharmos um pouco mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso e quem somos de verdade. Com tudo preparado, o homem vivendo num ambiente cujo qual recebe a conotação de paraíso. Algumas pessoas ficam confusas com o fato que aconteceu, onde o homem acaba não reconhecendo seu limite. E eu vejo pessoas hoje que erroneamente olham Deus como um aprisionador, se perguntam por que é que tinha uma árvore que não poderia ser comida dentro daquele ambiente. Alguns se questionam por que é que tem um querubim que faz com que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, mas Deus dá liberdade ao mal, a Satanás, de ter acesso ao paraíso. Por que é que Deus não protege o paraíso da entrada do diabo? Por que não, a entrada dele não é restrita no paraíso? Você já parou para pensar isso? Quem deu autoridade a Satanás de acessar o paraíso onde estava o homem? Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos é a capacidade que Deus entendeu que deu ao homem de estabelecer escolhas, de entender e ter discernimento sobre bem e mal, sobre ser capaz de fazer o discernimento de uma forma clara entre o que se deve e o que se não deve fazer, mesmo que isso não seja um pecado, porque limites tem muito mais a ver com bom senso, gente, do que com pecado, sabe? Lá na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ter a capacidade de discernir, de entender os limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos nos comportar. E hoje, inevitavelmente, o evangelho tem perdido credibilidade, porque pessoas encontram no nosso comportamento argumentos para falarem mal do nosso Deus.
Porque me parece que o primeiro estágio dessa caminhada é o estágio do ímpio. É aquele momento em que entramos na igreja sem Jesus. Depois, quando o recebemos, vamos para o segundo estágio, que é o estágio de crente, aquele que crê em Jesus, mas não para por aí. Agora precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio de cristão, onde vamos nos comportar como Jesus. Algumas pessoas me parece que se paralisaram no ambiente dos crentes. Tem dificuldades, até mesmo de entender o que Deus disse para Davi, quando vai penalizá-lo por uma conduta que fez com que as pessoas falassem mal de Deus. Deus disse para Davi: o que você fez está fazendo com que as pessoas blasfemem de mim, falem mal de mim por sua conduta. Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir os limites, e às vezes bem intencionados, às vezes sem malícia, postamos uma foto que não cabe, fazemos um comentário que não cabe, falamos uma palavra que não cabe, utilizamos uma roupa que não cabe. E o que é isso? Na verdade, a dificuldade que temos de entender as nossas limitações. Eu faço questão de mostrar isso a você usando o Éden, Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Eu vou falar pouquinho. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Preste atenção. Esse texto está dizendo, Deus está dando uma ordem para que as árvores sejam criadas. E qual é o modelo? O modelo de expansão, de crescimento, de sustentabilidade, certo? A semente da árvore está nela mesmo, quer por polinização, certo? Quer sendo expandida pelo vento, quer ser levada por um morcego ou por qualquer outra, quer no seu bico, quer no resto dos seus alimentos, quer nas suas fezes. O que nós estamos vendo aqui é Deus criando um tipo de árvore. Põe o verso 29 ainda do capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, toda a terra, e toda árvore que dá fruto, e toda árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Preste atenção. Quando eu olho para o jardim, eu vejo 3 tipos de árvores. 2 não se reproduzem, parece que nelas não há semente. E se houver semente em seu fruto, ele não tem autorização de Deus para se propagar. Que árvores são essas, pastores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a Bíblia, de toda árvore, aliás, tem texto que diz que todo animal, toda ave e tudo aquilo que Deus criou serve para o homem de mantimento. Se você acha que isso não é liberdade, eu não sei o que é. Com certeza, com as leis que nós temos muito mais restrições das leis humanas do que das leis divinas nesse momento. O que olhamos é um homem que pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida a hora que quiser. A única coisa que ele não pode comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diga-se de passagem que naquele paraíso só tinha uma, não tinha 100 árvores dessa. Não era por onde Eva passasse e o Adão que tinha uma árvorezinha dizendo vem. Não, era uma árvore só. O homem podia comer tudo. Falar comigo, tudo. Isso. Só uma, no meio de tudo, uma coisinha só. Se isso não é liberdade, o que é? Eu não sei. Come da árvore da vida, come maçã, come. Pastor, que esse dia me perguntaram numa live minha, que fruto era? Eu falei, boa pergunta, irmão. Quando eu estive lá no paraíso, esse dia o cara perguntou, pastor, e os dinossauros tiveram quando aqui? Eu falei, nossa, dinossauro. Eles existiram, mas eu estava aqui não. Gente, não tem a ver com o fruto da árvore, tem a ver com o limite. Essa árvore, se você pensa, ela ainda está na vida de muita gente hoje, que está fazendo ou rompendo os limites que Deus diz para não romper. Esquece o fruto. Até porque essa árvore não se reproduziu. Era uma só. Então não corre o risco de você passar pela beira do rio aí, encontrar essa árvore e comer. O que acontece é que você pode passar por aí e comer outra coisa
que não devia, ultrapassando o limite, desobedecendo. O ambiente é criado com uma proposta de dar ao homem total liberdade. O homem tem acesso a tudo. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus colocou um lugarzinho para se estabelecer. Aquela árvore ali, ó, aquele ambiente, aquele limite, você não pode ultrapassar. Por quê? Para que você saiba que você tem acesso a tudo, mas sou eu que controlo tudo e não você. Só que estabelecer limites ou cumprir isso, talvez não seja algo tão agradável. Gênesis 2, 16 e 17. Mas presta atenção, eu vou ler para vocês. Gênesis 2, 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus acaba de estabelecer um limite, dizendo para o homem: pode fazer o que só não pode fazer isso. Mas me parece que quando o homem recebe a instrução, doutora Adriana, não faz, já era. Dá uma vontade de fazer, dá uma vontade de mexer. Você não está nem com vontade, mas se falou que não pode, dá um desejo em tu. E qual é o problema? Deus estabeleceu o limite. E se tem um limite, o Satanás está lá por perto, lá vem ele. Um tempo atrás eu perguntei a Deus: Senhor, fala comigo aí. Por que é que o Satanás ia lá? O Senhor podia bloquear, poxa, lá para o Satanás. Sai de reto. Por que o Satanás? Porque preste atenção. Me parece que Deus nos criou com uma performance, com uma capacidade de performance tão grande, que Deus queria mostrar para o Satanás que nós seríamos capazes de obedecer e cumprir uma missão que ele não conseguiu. Pastor, isso é impossível. Não é, tem gente que consegue. Não é porque você não consegue que é impossível. Pastor, é muito difícil. Difícil não é fácil para ninguém. Aliás, depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. Ah, pastor, é difícil emagrecer, difícil engordar, difícil obedecer, difícil. Mas é possível para muita gente. Tá assim de gente, ó, vivendo o extraordinário. E tá assim de gente dando mau testemunho. E hoje virou moda, todo mundo fala que é crente, fica pelado e é nu artístico. Fala palavrão! Palavrão, versículo bíblico. Palavrão, versículo bíblico. Tem evento que eu for, eu falo, o inferno, o céu. Eu fico doidinho. Esse dia eu fui num evento, a mulher falou tanto palavrão, que eu saí de lá abusado. E quando ela terminou de falar, sabe o que ela falou? Agora vamos orar. Eu falei, não vamos, que eu não consigo. Só se for para expulsar uns demônios. Porque hoje virou comum, todo mundo é crente, já viu? Todo mundo, hoje virou moda. Canta um hino, vira crente, parece com a Bíblia, vira crente. Nunca vi um bicho tão bobo igual os crentes. Esse dia eu estava num lugar, a pessoa falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, o senhor não tem cara de pastor. Eu falei, mas sei fazer? Olha para mim agora. Aí peguei a Bíblia que estava, botei. Aleluia. Falei, agora eu pareço? O assunto está mais sério do que a gente pensa. O nosso evangelho, certo? Aquilo que nós pregamos, está sendo banalizado. Então, meu filho, cuidado, porque está assim de gente que não quer obedecer os limites, mas quer andar com fragmentos da palavra de Deus na boca. E Bíblia não é fragmento, você obedece tudo ou não obedece nada. É assim que funciona. Então, o desejo de ultrapassar limite é algo que inevitavelmente, basta que ele seja estabelecido, que inevitavelmente nós vamos enfrentar problemas. O texto diz que a tal da dona Eva, a mulher lá, certo? Não gosta de falar mal dos outros, mas a Eva estava lá. Passa ela perto da árvore. E o texto diz que ela viu que a árvore era boa, que o cheiro era maneiro, que era tudo legal. Quantas árvores tinha? O que ela tinha que fazer? Nunca mais passar lá. Sim ou não? Mas ela passa hoje, passa amanhã, passa hoje, passa amanhã. Olha para a árvore, olha a árvore, olha para ela, passa. E aquilo falando dentro dela. Pega Eva. Porque ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou pecar. Hoje resolvi que vou adulterar. Não é assim, ninguém acorda, ninguém. Adultério é assim, ó. Você que é homem, uma mulher maneira, gostosa, porque a mulher feia não tenta ninguém. A mulher feia entra no céu porque recebe um novo corpo, não é verdade? Isso é heresia, ok? É brincadeira, deleta isso. Mas presta atenção, a mulher, as pessoas olham pra você e mede. Olha pra tu e vê como tu olha. Dia seguinte, olha pra tu de novo. Bom dia. Nossa, você tá bonita hoje. Sério? Você acha? Aí vai. Aí cai. Aí chega no meu gabinete e falou, pastor, quando eu vi já tava lá. Nossa, teve um encontro com a mulher invisível.
Deve ter sido. Ô, meu irmão, tem que ter cuidado, sistema de segurança. A tentação tá aí. Aquela voz falava para dona Eva: pega, pega e pega. A vontade só foi crescendo, 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 crescendo. Um dia ela foi lá e ultrapassou o limite. E aí, é outra coisa que eu também tenho umas perguntas que eu faço que só vai dar, por isso que eu tenho que ir pro céu. Porque se eu não for, nem vai dar para esclarecer. Eu fico imaginando o otário do Adão. Me perdoe. Não tá aqui, eu falo mesmo. A Eva falando com ele: ó, eu comi e não morri. Comi e não morri. Se não comer, morre. Come, Adão. Se eu sou Adão, eu ia falar para Adão, para Eva: aí, Eva, deixa aí em cima. Finalzinho da tarde, depois que Deus chegar, eu como. E a hora que Deus chegar, eu falar assim: ó, chega aí. Tá vendo isso aqui, mordido? Olha lá, ó. O senhor falou que morria. Difícil de matar aquilo, não é verdade? Ô, gente, é o futuro que está em jogo. A gente não pode brincar. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que quem pode te levar ao pecado são as pessoas mais próximas de você, aquelas que estão mais perto. Sabe o que o Adão faz? Come, ultrapassa o limite junto com a sua mulher. O texto diz que seus olhos forem abertos e agora eles vão lá e fazem umas roupinhas de folhinha de figueira. Eu fico me perguntando, para quê? Será que eles querem cobrir suas genitálias? Será que eles estão com vergonha de Deus ver aquilo que foi o próprio Deus que fez com suas mãos? Não. Quando Adão tenta cobrir aquilo, a mensagem bíblica não tem a ver com sexo, com pênis, com vagina, com seios. Não. A mensagem tem a ver com intimidade. O que a Bíblia está querendo dizer é que ultrapassar os limites faz com que o infrator perca a intimidade com o Deus Todo-Poderoso. É simples de explicar. Alguém toca a campainha no seu portão. Aí você fala para seu filho e diz assim: vai lá e vê quem é. Aí seu filho vai lá e vê. Se for alguém conhecido, o que seu filho já fala? Entra. E de longe já grita você: mãe, fulano tá aí. E fulano já vem entrando, porque tem intimidade. Mas se não tiver, seu filho vai lá e fala: ô, tudo bem? Ah, eu vim falar com sua mãe. Espera aí um minutinho. Aí você vai lá dentro e fala: mãe, quem tá aí é fulano. Se não tem intimidade contigo, você fecha a porta da cozinha, dá um pulinho na sala, joga as almofadas no lugar, troca aquela camiseta, bota uma camiseta legal, bota o chinelinho, se possível, às vezes troca até a bermudinha, e aí vai toda arrumadinha. Por que é que você se troca para uma pessoa e não se troca para outra? Porque uma tem intimidade. Quem tem intimidade pode ver quem você é de verdade. Quem não tem intimidade só vê a sua aparência. Quando nós rompemos os limites, seja qual for, inevitavelmente nós vamos diminuir a nossa intimidade com Deus, e nós não podemos resolver isso. Isso é algo que não se resolve. Aquela folha de figueira, ela ia apodrecer, ela ia se degradar em questões de dias. Por quê? Porque nós não temos como resolver e devolver para nós mesmos a intimidade que precisamos ter com Deus. Segundo a Bíblia, gente, a caminhada é crescente, é glória em glória, é fé em fé, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A proposta é crescente, é uma ascensão, onde eu vou subindo de nível, sabe? É água nos artelhos, é água no joelho, é água nos lombos. É isso que Deus está procurando manter conosco. Uma intimidade que, ao romper os limites, nós abrimos mão dela. O grande desafio é esse. Ah, pastor, antigamente as pessoas tinham mais intimidade com Deus. Claro que tinha, porque antigamente as pessoas respeitavam mais os seus limites. Hoje pode-se fazer de tudo, nada mais é pecado. Para você, muitas vezes, um funcionário seu chega atrasado na sua empresa, para você chamar a atenção dele, você tem que ter cuidado, quem fica ofendido. Ô, querido, por gentileza, não quero te ofender, amanhã você pode chegar mais cedo. Nós estamos olhando para esse ambiente. Cada dia que passa, a qualidade, a nossa qualidade, eu falo de mim mesmo, de crente, meu filho está diminuindo demais. Cada dia que passa, a maioria de nós oramos menos. Não precisa levantar a mão, não. Quase não lê a Bíblia. Esse dia eu já falei isso aqui, mandei num culto. Abri a Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Depois de uns 3 minutos, um cara na frente, depois de vasculhar a Bíblia dele, olhou para mim em choque e me disse: mas não tem esse livro? Eu falei: pensei que tinha. O infeliz brigando comigo, como se o jumento fosse eu. As pessoas leem menos, oram menos, vêm menos à igreja e quer ter uma intimidade com Deus extraordinária. Não vai rolar, meu filho. Vida com Deus é vida com Deus. Orar em todo o tempo, sem cessar. Se aproxime de Deus. Se torne alguém que Deus está procurando, como ele conversou com a mulher samaritana. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É intimidade para conseguir não ultrapassar os limites. Quando isso acontece sem sucesso,
Deus chega e diz para o Adão: cadê você, Adão? Eu acho também isso um texto extraordinário. O Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, chega no Éden e quer saber cadê o Adão. Adão, cadê você? Está atrás da moita. Deus deve ter pensado: ou faz ou desocupa a moita. Já tinha feito. Escute só, escute, preste atenção em mim. Eu quero que você preste atenção em mim. Nesse momento, o homem diz que tem medo e Deus pergunta para ele: mas quem te ensinou a ter medo? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. A culpa, ela não é assumida, porque na verdade, gente, eu já falei isso aqui. Um erro, ele não deve detectar o culpado, ele deve detectar um responsável. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade do fato acontecido, mais rápido você consegue corrigir a postura, remediar a situação, consertar, rever as coisas, reconstruir. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem: não, eu sou culpado mesmo. Eu não quero saber se você é culpado, eu quero saber se você é responsável. Porque quando você assume responsabilidade, a responsabilidade vai requerer de você uma mudança de postura para corrigir. Eu já citei esse exemplo aqui, quero citar de novo. Eu quebrei um copo na minha casa. Se eu acho que eu sou culpado, o que eu faço? Sabe o que eu faço? Ô gente, quem é que botou esse copo aqui? Isso aqui é lugar de botar copo? Dá vontade de eu quebrar a cara de vocês. O que é esse? Esse é o culpado. Ele quer transferir para alguém. O responsável, ele quebra o copo, o que ele diz? Ô gente, não vem aqui não. Acabei de quebrar o copo, tá? Vocês vão cortar o pé. Eu vou pegar a pazinha, eu vou pegar a vassoura, eu vou varrer os cacos de vidro, vou jogar fora, eu vou lá na despensa, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar e vou ver se tem mais copo para repor, se mais um quebrar. O que é isso? Isso é responsabilidade. Hoje a gente não muda porque não quer, porque estamos transferindo responsabilidades, ultrapassando o tempo inteiro limites e achando que nós podemos resolver. Deus chega e diz: esse negócio não vai dar certo. O verso, olha, esse para mim é um texto extraordinário. Olha só, Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus. Presta atenção, porque a Bíblia está dizendo que Deus se torna um estilista, um costureiro. Olha a posição que a Bíblia coloca a Deus. E o Senhor Deus fez, Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus diz para eles: essa folha, ela não vai funcionar, então eu vou preparar uma vestimenta para você de pele. Pele de quê? Sintético? Pele de onde? De onde Deus vai tirar pele para fazer uma roupa para vestir a nudez do homem, para dar ao homem a possibilidade de se reintegrar na comunhão e na intimidade num animal que vai morrer? Não tem pele para vestir o homem sem que alguém morra, sem que o sangue seja derramado. No jardim do Éden aparece agora a figura do Cristo, do Salvador, do Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, daquele que vai nos vestir, ou seja, que vai cobrir a nossa vergonha e vai nos dar condições de sermos íntimos de Deus novamente. Gente, por favor, fale para mim o que a Bíblia proíbe eu e você de fazer que é bom para a gente. Nada. Todos os conselhos bíblicos, tudo aquilo que ela diz para não fazer, é porque é nocivo para nós. Nós somos livres com Cristo e não prisioneiros em Cristo. As pessoas estão mudando essa tônica, fazendo com que os jovens tenham vontade o tempo inteiro. Qual é o grande problema hoje dessa geração? Nós não queremos limites. Queremos ser ateus sem saber o que é o ateísmo. Queremos o comunismo sem saber o que é o comunismo ou o socialismo. Queremos uma vida sexual ativa sem termos noção do preço que vamos pagar por isso. Queremos o divórcio sem saber. Nós estamos olhando para uma sociedade se afundando simplesmente por coisas tão simples. Saber qual é o seu limite, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Não, eu quero a regra. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, querido. Não é se é pecado. Você precisa saber se é lícito, se convém, se pode escandalizar alguém, se pode deformar, se pode falar ou podem falar mal da igreja por sua causa, se pode falar mal de Cristo por sua causa. Essa sensibilidade nós estamos perdendo. Quanto mais rápido nós recuperarmos isso, melhor vai ser para todos nós. Porque preste atenção no capítulo 3, no verso 24. O homem está vestido de pele, no verso 21. Mas no 24 diz assim: havendo lançado fora o homem, pois ao oriente do jardim do Éden querubins com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Caminho da árvore da vida. O homem pode continuar comendo de todas as árvores, inclusive da do bem e do mal, mas ele não pode mais comer da árvore da vida. Trocou. Antes ele não podia comer da árvore do bem e do mal e podia comer da árvore da vida. Agora ele pode comer da árvore do bem e do mal, se é que pode, dependendo da posição que ela ocupa no jardim. Também não tenho informações para isso, mas uma coisa eu tenho certeza: da árvore da vida ele
ele não come mais. Ele está vestido, ele vai embora, ele vai sair do jardim. Por quê? Porque ele fez o mesmo erro de Lúcifer, quis ser maior, quis conhecer tudo, então ele vai embora, porque Deus é justo. E se expulsou Lúcifer do céu, expulsa o homem do paraíso. Agora o homem também está na rua, vestido é verdade. Mas o mais interessante disso é o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. O desejo de trazer-nos de volta faz com que o tabernáculo seja estabelecido, faz com que a oferta e o sacrifício se estabeleça, é verdade. Mas novamente ele precisa de homens, e os homens fracassam, e o sistema de salvação do Velho Testamento dá lugar agora à beleza da graça, da chegada do Cordeiro, daquele que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me parece que a Bíblia que é o único livro, a única história, sabe, que o herói morre para salvar o vilão, que aquele que vai para a cruz vai para estender a mão de misericórdia para mim e para você. E por quê, pastor? Por uma coisa muito simples que tem que acontecer. Se começou no Gênesis, como é que isso termina no Apocalipse? É isso que nós precisamos entender. Jesus vem, morre, salva todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele morre para salvar a todos os quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de... Mas preste atenção, Jesus só salva quem o recebe. Eu já falei isso diversas vezes. 2 ladrões, um vai e é salvo e o outro não. Por quê? Porque um disse para Jesus assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. O outro disse: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desça da cruz, me tire daqui. Essa é a tônica de um. Você consegue entender? As pessoas precisam levar mais a sério. É a sua vida. Porque tudo tem um preço nessa vida. Nada nessa vida é de graça. Enfia isso na sua cabecinha. Nem sempre as coisas serão pagas com dinheiro ou com bens materiais. Você pode pagar com tolerância. Você pode pagar com fazer sem ter vontade de fazer. Certo? Pastor, mas eu não estou afim de fazer. Pois é. Mas às vezes vai ter que fazer comida sem estar afim. Vai ter que chegar em casa cansado do trabalho e o cachorro sujou o quintal e não deu tempo dela limpar e é tu. Se você não souber o quanto custa, você vai se lascar. Então eu vim dizer que tudo tem um preço e vou te mostrar algumas coisas, certo? Principalmente para quem não casou. Quem já casou, está num sistema, provavelmente já tem noção do preço. Se você negligenciou, provavelmente você paga mais caro. Já pegou alguma coisa sem perguntar um preço? Já entrou num restaurante assim e pediu a comida sem ver quanto custava e quando custou? Quando chegou a conta, você descobriu que teria que deixar um rim. Então eu vou te dar algumas informações para tentar te ajudar. Olha que eu sei o que eu estou falando, eu tenho família, tá certo? Então quanto custa formar uma família? A pessoa que planeja formar um novo núcleo familiar, pois é disso que eu vou iniciar falando, ela precisa entender que há um preço a ser pago. E o primeiro é perder o medo. Quem vai formar uma família precisa ser alguém destemido e ousado, porque ninguém tem como te dar garantia de que esse negócio vai dar certo. Vai ter que assumir o risco. Pastor, será que vai dar certo? Eu não sei. Ninguém pode te dizer. Pastor, eu vim te apresentar aqui o meu noivo, porque o senhor é meu pastor. Conversa com ele um pouquinho. O que o senhor acha? Dá? Eu falei, dá. O senhor acha que vai dar certo? Eu não sei, certo? O meu, eu estou fazendo dar certo há 32 anos, tá certo? Você tem que perder o medo para montar ou para formar uma família. Senão não adianta não. Você vai ter, é um custo que você vai ter que pagar. Ousadia. Tá certo? Por isso, muitas pessoas não querem casar. Por quê? Porque não conseguem perder o medo. Elas querem a garantia de que vai dar certo. Ô, gente, ninguém pode dar isso para você. O projeto do casamento é vitalício. Sabe o que significa essa palavra? Vitalícia? Até o outro morrer. Sabe o que está acontecendo com a expectativa de vida do brasileiro? Aumentando. O que indica que vai demorar mais. Pastor, eu não casei ainda porque eu não achei a pessoa certa. Nem vai. Tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Como é que você acha certa? Pode procurar a sua vida inteira que não vai achar. Esse dia, uma mulher muito decepcionada com seus relacionamentos ruins falou comigo: pastor, eu não quero mais saber de homem, porque homem nenhum presta. Eu falei: nossa, a senhora está rodada. Conhece os homens tudo. Até eu olhei para ela e falei: será que já peguei e não lembro? Não é verdade? Você consegue entender?
Porque as pessoas estão brincando com coisa séria. Então você vai precisar perder o medo, tá certo? Para montar ou formar uma família, custa perder o medo. Se você tiver medo e quiser todas essas garantias, você não vai casar. Segunda coisa que vai te custar montar uma família: acreditar que as famílias não são formadas só com maus exemplos. Você vai ter que vencer a propaganda negativa. E ela é grande, hein? Se você perguntar a alguém assim, o que você acha? Eu devo casar? Pode falar a verdade? Casa não, menino. Se eu fosse você, se fosse hoje, você vai ter que vencer isso. Ou tá assim de casamento maneiro. Pastor, não conheço ninguém. Pois é, eu conheço um montão de gente. O meu casamento é legal, não é perfeito, tá certo? Mas é muito maneiro, muito legal, muito dinâmico, tá certo? Vale a pena, certo? Oscilamos bastante. Tem hora que dá vontade de matar ela, tem hora que dá vontade dela me matar, tem hora que eu tenho dificuldade de reclamar com Deus da minha esposa, porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou meu sogro, mas eu vou à frente, eu vou seguindo. É desafiador. Então custa, você vai ter que pagar o preço, primeiro, de não ter a garantia no início de que vai conseguir ir até o final. Segundo, vai te custar vencer os exemplos negativos. E outra coisa, se vai entrar, não monta a rota de fuga. Não, pastor, eu vou, mas falei com o papai, nem desmonta meu quarto. Eu vou, mas se não der certo, eu volto. Então as pessoas me parece que não têm noção desse negócio, tá certo? Se você vai montar uma família, você tem que perder o medo, você tem que evitar ser contaminado pelos exemplos negativos e você vai ter que não montar uma rota de fuga. Casei. Para sempre, entendeu? É assim que funciona. Se você gosta disso ou não, é isso que eu tenho para você. Segunda coisa que vai te custar entender qual é o seu papel a curto, médio e longo prazo. Você sabe qual é o seu papel na sua família? Às vezes o seu papel é papel de marido. E por favor, se você é marido, não se comporte como esposa. Tá certo, queridão? Marido é marido. Tem que ter postura de marido. Macho. Nós precisamos entender isso. Hoje eu vejo camarada que tem o cargo, mas não exerce a função. É sério. Quem eu sou? Eu sou o marido. Então eu tenho postura de marido. Eu vejo esposa com postura de marido. Não, a senhora é a fêmea do negócio. Eu sei que parece careta que eu vou falar, mas eu vou. Estou só de passagem. Depois eu vou embora. Mas é verdade, certo? Eu sou o marido. Então pronto, eu tenho postura de marido. Eu sei quem eu sou. Eu não sou o pai da minha mulher. Eu não sou o pai dela. Eu sou o marido dela. Eu não sou o filho dela. Eu sou o marido dela. Eu não sou o amiguinho dela. Não. Eu sou o marido. Então eu sei quem eu sou. A senhora precisa saber quem a senhora é. A senhora é a sogra, então a senhora tem que saber. O que é uma sogra? Vamos lá. Uma sogra é um oráculo. Quem é a véia? A véia é a detentora do conhecimento. Tá certo? Ela tem a experiência, ela tem a expertise, ela tem tudo, certo? Então o que ela faz? Espera ser acionada para fazer alguma coisa. Não se meta, sogra, entendeu? A senhora não é mulher do seu filho, entendeu? As pessoas me parecem que não sabem qual é a sua função. Você é sogro, pronto, sogro. Eu sou pai do meu neto eu sou, então eu tenho limite, entendeu? Eu tenho limite, eu já contei isso aqui. Minha nora, meu filho ligou e falou: pai, o Miguel, pai, tá gritando, pai, eu não sei o que está acontecendo, ele é muito pequeno, ele não fala, mas ele não para, ele tá gritando, nós estamos desesperados. E eu peguei o carro, fui para lá com a minha mulher, parei, e minha nora estava na frente de casa andando com ele na rua, coitado. E o menino gritando, eu peguei ele no colo, comecei a orar no meio da rua, e o menino não parava de gritar. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. E o menino não para de gritar. Eu entrei no carro e falei: vamos para o hospital. Quando eu ia sair, eu falei: eu sou o sogro. Meu filho estava lá dentro arrumando as coisas, ele e a mulher, para levar o menino para o hospital. E eu falei para a Mary assim: nós não somos pai, né? Você é a sogra e eu sou o sogro. Mas estão demorando, né? Porque a outra geração, eles são zen. Eles têm uma calma que mata nós. Você tem uma filha adolescente, você fala para ela: minha filha, vai lavar a louça. Sabe o que ela fala? Depois. Depois de quê, infeliz? Que você não faz nada. Por que tem que ser depois dessa preguiça sua, dessa inércia, certo? É uma geração mais zen. E eu tô lá, e o menino tá gritando. De repente saiu os dois pelo portão. Eu entreguei o menino.
Entrei no carro, ele manobrou, saiu e eu fui atrás. A minha vontade era encostar no carro dele assim. Vamos! Sangue nos olhos! Teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei pra minha mulher, vamos pro shopping. Deixa eles ir pro hospital. Vamos tomar um café, que senão eu vou morrer. Eu aqui vou morrer. Quem vai começar a gritar aqui sou eu. Eu tava certo ou errado? Não, eu tava errado. Certo? Eu só fiquei certo porque não fiz nada disso. Eu fui pro shopping, tomei um café. Aí levou lá, o menino tava com probleminha. Tudo. Oh, meu Deus, que... Porque eu não posso, como avô, me comportar como pai. Eu não posso, como um marido, me comportar como uma esposa. As pessoas estão com dificuldade de saber quem elas são nessa relação. Você é cunhado? Ô, cunhado! Ô, monstro! Não é para acabar com o casamento do seu irmão nem da sua irmã. Entendeu? Essa casa não é sua. Seu sofá não é seu. Tá com fome, vai comer na sua casa e vai trabalhar. Infeliz. O cara chega em casa, compra uma Coca-Cola no domingo, bota na geladeira, sai pra trabalhar na segunda e você não faz nada. Anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho na mão. Tu, tio. Come o pudim, toma Coca-Cola. Poxa, você é um cunhado. Você é um sobrinho também. Ou a senhora é a mãe do sobrinho. Pega esse menino, faz um trabalho de libertação. Esse garoto, se você é padrasto, só vai piorando. Ó. Você é padrasto, meu Deus do céu. Se você for padrasto é coisa assim que só entra gente nesse nível, só de intelectual pra cima. Ser padrasto e madrasta não é para qualquer um, não. Se já é difícil criar o seu filho, imagine já pegar um feito. Tem que ter muita maturidade. Quem é você? Eu sou o padrasto, eu sou a madrasta. Quem sou eu? Eu sou enteado, eu não sou filho, nem sei cadê o pai. O troço é muito bagunçado. As pessoas precisam reconhecer isso, tá certo? Qual é a minha função? Médio, curto, médio e longo prazo, ela pode mudar. A Bíblia diz, né, viverão dois juntos se não houver acordo, mas nem sempre, para um relacionamento tão extenso, um acordo só é o suficiente. Ao longo do tempo, problemas vão chegando, situações vão acontecendo, então nós vamos meio que temos que colocar alguns aditivos, certo? Nesse acordo, revemos esse acordo por questões financeiras, às vezes por enfermidade dos nossos pais, às vezes por enfermidades em nós, por problemas com nossos filhos. Nós precisamos entender que formatar ou estabelecer uma família custa extrair desse ambiente maturidade. Terceira coisa que é importante, que custa você observar onde é que você vai viver ou está vivendo, entendeu? Vai casar, vai montar uma família, beleza. Vai viver de aluguel? Aluguel, assim que você pagou, você já está devendo de novo. Então tem que dar uma olhada. Tem casa própria? Beleza, já ajuda um pouquinho. Tem gente que tem casa própria no lugar impróprio. A casa até é própria, mas é em cima. Tem gente que não precisa nem do Satanás, se atrapalha sozinho. Acorda. Quando você faz a sua casa própria, que eu não sei se pode usar esse nome, em cima da casa do seu sogro, ela deixou de ser própria. Entendeu? Porque lá é um bem imóvel, não dá para levar. Aí o cara fica chateado. Quando o relacionamento termina, eu fiz a casa. A casa que eu fiz, fez onde, santo? No quintal? É isso aí? Foi estilo indígena, na aldeia? Então lá tem cacique, entendeu? Então as pessoas brincam com isso. Certo? Tem que saber o quanto custa, porque o preço às vezes é alto demais. Você se casa com alguém e vai morar numa casa de herança da família, que também é um negócio fantástico. Aí a mãe, a matriarca, tem 4 filhos, 3 moças e um rapaz. Tá certo? O rapaz já casou, tá bem posicionado, ele então construiu uma casa para ele, beleza. A outra irmã também casou, certo? Mora em outro estado, num apartamento legal. A outra irmã também casou, certo? Também tem sua casa. E uma irmã também casou, mas mora na casa da matriarca. A véia morre. Aquela que mora diz, a casa é minha, porque todo mundo tem casa. Conhece uns troços assim? E eu acho legal a frase que eles usam. Eles não precisam. Engraçadinho, quem diz que não precisa sou eu, daquilo que é meu. Não é você. Mas as pessoas não fazem. Aí vem me procurar. Pastor, minha irmã tem um olho grande. Vê o que custa ela deixar a casa para mim. Abençoado. A minha vontade é falar eu não. Miserável. Sem noção. A casa é de todo mundo. Se você não venceu, é porque torce pro Vasco. A culpa não é minha. Eu achei que ele estava aqui, brinquei com ele. Você consegue
consegue entender? Tá certo? As pessoas precisam olhar antes, porque isso é muito sério. Tá certo? Você vai casar, quer construir uma estrutura e vai morar com os parentes na mesma casa. Gente, nem todo relacionamento dá para começar justinho, sim ou não? Por isso que tem coisas de médio, de curto, médio e longo. Isso. Eu casei morando com meu sogro e meu cunhado. Não tinha jeito, entendeu? O negócio estava difícil. Arrumei a mulher, mas não tinha o dote. Não tinha nada. Não tinha onde cair vivo. Morava na comunidade. Não tinha dinheiro para fazer uma suíte. Para fazer amor no quarto, não podia ter nem sonoplastia. Tivesse o barulho, tinha que fazer amor assim. Você não sabia se você estava fazendo amor ou roubando um banco. Então eu sei, eu não sou louco. Mas quem vai morar num ambiente como esse, precisa saber o quanto custa. Você depende dos recursos financeiros, então cuidado. Você depende de recursos emocionais porque você não tem, você tem que ter cuidado. Então é importante as pessoas entenderem isso, porque senão esse negócio não vai dar certo. E a formação de um novo núcleo familiar. Outra coisa que custa demais, que algumas pessoas têm dificuldade, cortar o cordão umbilical, tá lá, ó. Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e a sua, apegar-se à sua, e os dois serão uma só. Cortar o cordãozinho umbilical. Entendeu? E não é você cortar, não. É você explicar para sua mãe, porque a obrigação é do filho e da filha. O genro não tem obrigação de ficar entrando em conflito com a mãe da mulher dele. Isso é uma briga dos parentes. A mulher que tem que falar, mãe, já falei isso aqui, poxa. A mãe da mulher foi para lua de mel. Pô, isso não parece um absurdo? O cara veio falar comigo. Pô, pastor, a mãe dela sentada no dia seguinte na mesa do lado, porque ela não conseguiu botar a mãe no lugar. Ele falou, e ainda veio me perguntar se fosse eu. Se fosse o senhor, o que o senhor faria? Eu chamaria ela para a mesa. Senta, minha senhora. Senta que eu vou narrar para a senhora tudo que eu fiz com a sua filha essa noite. Que eu queria ver se ela não ia sumir. Poxa, certo, sua mãe é fantástica, é importante, sim ou não? Sim ou não? Estou mandando você destratar seus pais. Mas você só precisa colocar essas pessoas. Se você não está pronto para botar a mamãe como atriz coadjuvante, se você quer casar em mamãe, que é o Oscar da atriz principal, e essas velhas não morrem não quando é ruim assim. Tem uma saúde irritante, ninguém quer do outro lado, nem Deus nem o Satanás, é na verdade. Cuidado que a senhora pode estar rindo da senhora. Aí vai ficar mais difícil ainda, tá certo? Mas é verdade. É com maturidade, com amor, com carinho. Você tá entendendo? Tem que cortar o cordão umbilical. Botar as pessoas no seu devido lugar, com amor, com respeito. Entendeu? Mãe, ó, mãe. Quer dizer, tem uns que são baratos. Esse dia eu vi uma senhora, pastor, ele teve a coragem, pastor, de falar comigo que o frango dela é mais gostoso que o meu. Eu falei, Senhor, não dá, Senhor, não dá. Eu vou falar pra essa velha, eu vou machucar ela, eu vou atingir. Você consegue entender? Poxa, e pior, isso é uma minoria. Deixa eu te explicar uma coisa que é fantástica, que as pessoas ainda não notaram. A maioria das sogras se tornam a segunda mãe. Pensa num bicho maneiro, é sogra. Mas tem um grupo pequeno que conseguiu ser tão ruim que difamou o grande. Então as pessoas precisam cortar o cordão umbilical, sim ou não? Outra coisa que você precisa e é um preço altíssimo. Repita comigo, o cônjuge abaixo de Deus e acima de tudo. Seu cônjuge só perde para Deus. Depois de Deus não tem sua mamãe, não tem seu emprego, não tem a igreja, não tem depois de Deus. Se tu casou, é essa pessoa aí. Pastor, não concordo. Eu não estou perguntando se você concorda. Aqui nós não estamos no debate, eu estou fazendo uma exposição. Está aqui, ó. Isso é uma maravilha, tá certo? Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti. Eu gosto desse texto, porque ele fala direitinho. Dá para botar o texto? Faz uma interpretação de texto rapidinho. Não amarás o teu como. Essa expressão, como a ti mesmo, vem antes do próximo ou depois? Ama o teu como. Então a Bíblia está mandando eu amar quem primeiro? É mais ou menos, deixa eu trocar aqui para ficar mais fácil a interpretação. Cláudio, serve a comida para ela depois de ter jantado. Quem é que jantou primeiro? O Cláudio. Depois, sim ou não?
Quando a Bíblia diz, ama o teu, como? Primeiro você aprende a amar quem? A você mesmo, senão você não tem condição de amar o próximo. Todo mundo que ama o próximo mais do que a si mesmo vai ter problema de relacionamento, vai sofrer abuso, manipulação. Eu preciso entender isso. É por isso que pessoas estão se dando mal nesse ambiente. Claro que você não consegue amar seu cônjuge. Claro, você não aprendeu a amar você mesmo. Pastor, mas eu não gosto do meu cônjuge porque ele passa do limite. Eu sei porque ele passa do limite. Porque você não se ama, não se respeita. Porque se a primeira vez que ele passasse do limite, você colocasse seu cônjuge de volta no lugar dele, acabou. Se você fizesse isso desde sempre, talvez ele nem fosse seu cônjuge, se não soubesse respeitar os limites. Essa é a grande verdade. Então custa, e aí é muito caro. As pessoas não querem pagar. Esse é o grande desafio. Às vezes, a minha mulher tem que me colocar no meu lugar, porque eu atravessei a fronteira. Já vi ela fazendo diversas vezes isso comigo. Cláudio, Cláudio, tá passando do limite. Só vou te mostrar como isso é feito, para você entender. Fatores importantes e que custam para manter uma família. Tem homem aí? Levanta a mão, só os homens. Você tem que amar, tá bom, querido? Chupa essa manga. Você tem que amar sua mulher. Amar. Pastor, o que é amor? Amor é um bolo. Um bolo tem trigo? Sim ou não? Tem leite? Tem ovos? Tem manteiga? Tem açúcar? Tem fermento? Então tá bom. Então você não resume amor a uma palavra só. O cara quando ama, ele é um provedor, é obrigação dele. A mulher pode até trazer um pouco de recurso, sim ou não? Sei lá, bem-vindo. Mas a responsabilidade é do macho. Eu sou dessa época. Pastor, o senhor está ultrapassado. Estou ultrapassado não é nada. Sou da época que a mulher chorava com o marido. O marido olhava para ela e disse, calma, querida, calma, que choro é esse? Tudo vai se resolver. Deus está no controle de todas as coisas. Já vencemos tantas coisas juntos. Só um minuto, eu vou buscar um copo d'água para você. Bebe, querida, e se acalma. Isso é macho. Hoje, a mulher começa a chorar perto de uns homens. Não chora, não. Não consigo ver você chorar. Aí a mulher fala, peraí que eu vou pegar um copo d'água para você. Toma. Esse dia a mulher falou comigo, pastor, eu tenho 20 anos de casada, esse cara só falou que me amava uma vez. Eu falei, sério? Ele falou, pastor, conversa com ela. Fala pra ela que no dia que eu casei, eu falei, eu te amo. O dia que eu mudar de ideia, eu aviso. Eu falei, boa. Então o homem tem que ser provedor, sim ou não? Protetor. Esse dia eu vi um videozinho, o casal foi assaltado, o assaltante parou com a moto, o camarada saiu correndo e deixou a mulher dele. Coitada. Proteção. Outra coisa, respeito. Mulher gosta de ser respeito. Nunca diga pra sua mulher, você tá gorda, você tá velha, você tá feia. Que coisa é essa? Isso é uma falta de respeito, rapaz. Olha aí, pastor, como é que isso engordou. Esse dia a mulher falou comigo, pastor, não aguento mais humilhada. Ele fala que eu tô gorda, que eu tô feia, que eu tô velha, que o meu cheiro é ruim. Eu falei, fala que o pintinho dele é pequeno. Fala. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso é uma falta de respeito, sim ou não? Então o homem tem que respeitar sua mulher, tem que proteger sua mulher, sua casa. Ele tem que prover. E outra coisa, tem que ser carinhoso. A mulher é sua, rapaz. Passa a mão no cabelo dela. Gostosinha. Você tá linda, meu amor. Nossa, tá igual vinho. Vai envelhecendo, vai ficando mais encorpada. É isso aí, é só olhar pra tu. Pô, pastor, minha mulher tá ficando velha. Então o que foi? Você casou com uma diferença muito grande? Quando eu vejo alguém, principalmente o homem que gosta de casar com uma mulher muito nova, o cara tem 70 anos, casa com uma mulher de 25, tá comprando revista pros outros ler. Depois diz que eu sou engraçado. Você consegue entender? As pessoas precisam levar mais a sério. É a sua vida. Entendeu? Eu não sou contra relacionamento de idade nenhuma. Eu só preciso que as pessoas entendam o quanto custa. É só isso. Se você souber o preço que vai pagar para criar um filho que não é seu, para morar num ambiente onde vocês não são os únicos, para conviver nessa situação, não tem problema. As pessoas só precisam ver o quanto custa.